Meus irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, leitura diária de segunda-feira, né? Nós estaremos substituindo o diácono Samuel, que também é vice-pastor ali na Orani 3, juntamente com o meu pai, o pastor Dilson. Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez nesta segunda-feira para mais uma leitura diária. Nós chegamos à nossa 12ª lição, ou seja, a penúltima lição deste trimestre. Logo, logo nós estaremos iniciando outro trimestre esse que será comentado pelo pastor Gilvan Claro, ali de Campos Belos de Goiás. Somos gratos a Deus pela vida dos nossos comentaristas das nossas lições, pastor Jean Figueiredo, que é o comentarista desta lição, professor Lorival, também um dos nossos comentaristas, que recentemente lançou um livro, né? Nós somos gratos ao Senhor que Deus tem dado para o nosso ministério, né, a honra, não só de termos as nossas revistas, mas também de termos escritores, né, lançando livros aí para a honra e glória do Senhor, e com certeza outros livros serão escritos, outros autores também sairão do nosso ministério, e tudo isso é para a honra e glória do Senhor, porque a igreja verdadeira do Senhor, ela não para, né? Ela continua avançando. Louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias, né, juntamente com sua família. Deus abençoe o nosso pastor, a quem foi incumbido esta tão arduosa tarefa, porém honrosa. Nós sabemos que é uma tarefa honrosa a de estar à frente de uma obra tão promissora, de uma obra que não para. Eu estava olhando, nós vamos falar aqui sobre a igreja. Esta lição de número 12 é doutrina a respeito da igreja. Eclésia, a eleita do Cordeiro. Quando nós falamos igreja, nós não estamos nos referindo aqui à denominação, ao nome da organização a qual nós fazemos parte. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando de um organismo vivo. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando daqueles que são salvos, que estão salvos pelos 4 cantos deste mundo. Quando nós falamos igreja, engloba a verdadeira, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, né? Porque às vezes a gente fala igreja, dá a entender que nós estamos falando da igreja local, somente igreja local, né? Não. O que o pastor Jean fez aqui, a doutrina a respeito da igreja, não é da igreja local, é a igreja como um todo, a igreja verdadeira, a igreja que não se prostra diante das adversidades, a igreja que não se corrompeu, a igreja que não se vendeu para o sistema diabólico, para o sistema mundano que já impera neste mundo. Quando o pastor Jean colocou que doutrina a respeito da igreja, é a igreja verdadeira de Jesus. É a igreja que luta para viver dia após dia fazendo a vontade daquele que nos chamou para esta maravilhosa luz. Então nós temos que ter isto em mente. A igreja de Jesus, ela não para, ela segue adiante. Eu estava olhando hoje os irmãos aí na sede, né? É uma igreja em constante movimento. Estavam na X ali fazendo um culto, postaram lá o pastor William pregando, uma maravilha. Nós vimos também, eu estava vendo, cheguei agora há pouco do culto e estava olhando o culto do coral, do conjunto coral na sede, que está linda a nossa sede. O forro foi trocado, as luminárias também, tá uma benção. Deus tem feito grandes coisas pela sua igreja. Só não vê aqueles que estão desapercebidos,
só não vê aqueles que não querem ver, mas Deus tem abençoado a obra dele e ele vai continuar abençoando. Amém? Vamos lá então, doutrina a respeito da igreja. A lição é a de número 12, 23 de março. É o dia que algumas de nossas congregações estarão lecionando. No nosso caso, é antes, porque a nossa escola bíblica é na sexta-feira. Aqui diz assim, a leitura diária de segunda-feira está em Mateus, no capítulo 16 e o verso 18. Está dizendo assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Aqui Jesus está falando, tendo um diálogo com Pedro. Nós vimos aqui nestas passagens aqui, nos versículos acima, o título vai dizer a respeito da confissão de Pedro. Jesus está ali em Cesareia de Filipe e ele vai perguntar para os seus discípulos, o que diz os homens que eu sou? Jesus teve a preocupação e foi dizer, o que os homens estão dizendo ao meu respeito? Eu gostaria de saber o que eles estão falando de mim. O que eles acham da minha trajetória, por assim dizer? O que eles estão achando da minha pregação? Eu me recordo que o saudoso à memória, pastor José Fernandes Vargas, ele costumava dizer que nós, que sempre temos a oportunidade de estar falando, nós temos que cair na graça do povo. O povo tem que gostar de ouvir nós falar. E a preocupação de Jesus aqui era essa. Aí os irmãos vão falar, mas a mensagem do Senhor nem sempre o povo a recebe. Eu não estou dizendo em agradar todo mundo, mas uma parte daqueles irmãos que ali estão nos ouvindo, eles têm que gostar, eles têm que estar se alimentando daquela palavra. E Jesus vai dizer aqui, o que os homens estão dizendo que eu sou? O que eles estão dizendo? Aí eles vão dizer aqui, olha, não está dizendo que isso é Jeremias, porque fala o filho do homem. Outros estão dizendo que é João Batista, Elias, e aí, ou um dos profetas. E aí Jesus disse, e vocês? O que vocês, meus discípulos, dizem que eu sou? Né? Para nós, obreiros da casa do Senhor, para nós crentes da casa do Senhor, o que os nossos irmãos estão dizendo que nós somos? Qual é o testemunho que os nossos irmãos dão de nós? Não é eu dar testemunho de mim, é os nossos irmãos. Porque eu falar de mim é fácil. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não é fácil. Agora, e os outros? O que os outros estão dizendo? Né? Tem pessoas que às vezes falam, mas eu não me importo com o que os outros pensam. Mas é importante, né? É importante. Nós não podemos parar a nossa caminhada, nem a nossa trajetória, às vezes por coisas que as pessoas pensam ou falam. Mas nós devemos analisar o que está sendo falado a nosso respeito, para a gente fazer uma autoavaliação e ver se de fato nós não estamos precisando de mudar alguma coisinha. E aí Pedro vai tomar a palavra e vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Ou seja, esta revelação que Pedro teve, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, não foi nem a carne nem o sangue, ou seja, não foram atributos humanos, mas foi o próprio Pai que revelou para ele. E aí Jesus continua dizendo, pois também eu te digo que tu és Pedro, tu és Pedro. E aí Jesus vira e fala sobre esta pedra. Jesus fala a ele, sobre Jesus, ele edificaria a sua igreja. E ele continua dizendo aqui,
edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, meus irmãos, que Deus continue abençoando as nossas vidas, que as portas do inferno ela não prevalecem contra a igreja de Jesus. Nós sabemos que esta igreja ela vai continuar avançando e enquanto Jesus não voltar, nós estaremos aqui pregando esta palavra e dizendo que Jesus é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente para mais uma leitura diária. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor e que Jesus abençoe a semana de cada um dos irmãos. Amém.